Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A simpatia. Meu avô atualmente está com 88 anos e desde que eu era pequena ele conta essa história para mim e para meus irmãos, muitas vezes em volta da fogueira que meu pai fazia no quintal. Dentre as muitas histórias assombradas, tem uma que meu avô conta até hoje, que não é necessariamente assombrada, mas é bem estranha e sobrenatural. Bom, quando meu avô tinha 17 para 18 anos, ele morava com seus pais e mais um irmão, uns 5 anos mais novo que ele. Moravam em Sorocaba, São Paulo. Ele conta que passavam muita necessidade e viviam muitas vezes com a ajuda dos vizinhos. Os pais do meu avô, os meus bisavós, trabalhavam na lavoura, mas tudo era muito precário. A minha bisavó sabia costurar muito bem e quando tinha encomenda ajudava muito nas despesas. Mas quando a máquina de costura quebrava, as coisas ficavam mais difíceis. E meu bisavô arrendava terras para trabalhar para outros senhores, mas ganhava pouco, e tudo era muito difícil. Em certo dia, uma mulher estranha parou um carro na frente da propriedade e chamou os meus bisavós. Ela queria comprar frutas e legumes que eles armazenavam da roça. A mulher comprou tanta coisa que praticamente esvaziou tudo que meus bisavós tinham. E eles ficaram muito felizes, pois o dinheiro que conseguiram iria quebrar um galho naquele ano. Mas algo os intrigou. Antes de sair, aquela mulher deixou um envelope grande em cima da mesa. A minha bisa pegou o envelope e nele estava escrito bem grande: "Não esqueci, deixei para você. Faça bom uso." Minha bisavó leu aquilo e não entendeu nada, achando que talvez pudesse ser dinheiro. E ao abrir o envelope, ela viu que não se tratava de dinheiro, e sim de várias folhas de caderno com uma simpatia escrita à mão que deveria ser seguida à risca, com o objetivo de realizar qualquer desejo. Quando ela mostrou aquilo para o meu bisavô, que nem sabia ler, ele foi ouvindo as primeiras linhas e interrompeu a minha bisavó dizendo: "Joga isso fora agora, isso deve ser coisa do demônio." Minha bisavó juntou tudo e disse que iria queimar, mas ao chegar lá fora, com o fósforo e o envelope nas mãos, algo falou na mente dela como se fosse alguém ao seu lado, com uma voz muito forte: "Não se livre disso, siga os passos e realize seus desejos." Ela não conseguiu queimar aquilo e foi fortemente tentada a seguir aquele ritual. Ela acreditou que poderia ter sido algum ser iluminado que deixou aquilo para ela. E sem contar nada a ninguém, ela seguiu aquele ritual, que tempos depois, meu avô soube que levava alguns dias para ser praticado. Depois que ela finalizou aquela simpatia, ela passou a ter sonhos estranhos e a acordar no meio da noite dizendo que estava vendo no céu os seguintes dizeres: "Paládio mor, Paládio mor, Paládio mor." Meu bisavô, assim como meu avô e seu irmão, acordavam ouvindo ela dizer essas palavras e não entendiam absolutamente nada. Mas o mais estranho é que conforme os dias foram se passando, as coisas lá na casa do meu avô foram melhorando dia após dia, cada vez mais. O meu bisavô chegou ao ponto de ganhar dinheiro para comprar terras e arrendar para outros trabalhadores. E minha bisavó comprou várias máquinas de costura e montou um ateliê para ela. E daquele dia em diante, nunca mais passaram por dificuldade alguma. Mas os sonhos estranhos e as noites em que minha bisavó acordava dizendo "Paládio mor" continuavam. E isso só parou depois de uns 5 anos. As visões cessaram, mas o padrão de vida melhor continuou. O meu avô gravou essas palavras, "Paládio mor", e nunca mais se esqueceu. Ele conta que sua mãe nunca revelou para ninguém o que tinha naquele envelope, e que só poderia ser passado para quem ela sentisse em seu coração. O que me deixou muito intrigada é que em 2017, após meu avô contar de novo essa história, eu tive a curiosidade de colocar essa palavra no Google, achando que não encontraria nada. E para minha surpresa, essa simpatia existe e tem até um site.
Eu vi muita gente falando desse Palladio Mor e fiquei até assustada. Contei para meu avô e ele me disse que acha que isso se trata de algum pacto, mas eu não sei do que se trata. Só sei que é algo sobrenatural. E essa é a minha história, que não é assim tão assustadora, mas é sobrenatural. Espero ter colaborado com seu canal. Abraços. Sueli de São Paulo. Muito obrigada, Sueli, por compartilhar sua história. Eu também pesquisei, né, que eu não sou besta, fui lá procurar Palladio Mor, mas virou tipo um comércio já, né? Tem um site querendo vender livro. Será que tinha essa simpatia, né? E no caso, a mulher, é como se fosse uma corrente, né? A mulher deixou lá em cima, ela sentiu no coração que aquelas pessoas precisavam, né? Talvez seja uma coisa boa, acho que não seja uma coisa ruim, não. As pessoas tendem a acreditar que tudo que traz prosperidade financeira seja algo ruim, mas eu acho que não. E quem souber dessa simpatia, quiser passar a compartilhar com a gente está aqui, precisando de um Palladio Mor. Bom, vou ler para vocês 2 relatos, micro-relatos, que eu recebi. Esse primeiro no e-mail, o segundo no Instagram. Curioso que as pessoas pediram desculpa por ser relato longo, né? Eu não sei qual que é o parâmetro para falar que o relato é longo. Mas vamos lá, esse primeiro aqui. Por volta de 2016, era comum eu acordar de madrugada e algo não me deixava mais dormir pelo resto da noite. Certa vez acordei e fiquei encarando a porta do meu quarto e vi um vulto correndo para o cômodo ao lado. Foi muito estranho, pois sou filha única e meus pais estavam dormindo. Fiquei com muito medo e me enrolei nas cobertas. Ainda ouvi passos pesados pela casa. Tinha uma abertura na coberta e, através dela, pude ver uma sombra distorcida. Pronto, fim do relato. Longo. Agora o próximo relato, esse aqui eu recebi no Telegram. As criaturas da nova casa. Tudo começou quando me mudei da minha antiga residência para a atual. Inicialmente parecia que tudo ia ficar bem, porém as coisas começaram a ficar sérias na minha primeira noite de sono. Eu durmo na sala e sempre que eu dormia eu tinha o mesmo pesadelo. Via uma criatura com aspecto feminino, corpo desnutrido, pele pálida, com cabelos longos e oleosos. E aquilo sempre corria atrás de mim, em um lugar extremamente confuso e claustrofóbico. Sempre que ela me alcançava, dava um grito agudo como se estivesse sentindo a pior dor do mundo. E sempre que eu acordava, o ambiente estava extremamente frio. Mas o pior ainda estava por vir. Conforme os sonhos foram cessando, eu comecei a ver criaturas e vozes pela casa. Algumas grandes e outras pequenas, umas com voz grave e pesada, e outra com uma voz leve e infantil. Seus lugares favoritos eram os cantos das paredes e a área de serviço da casa. Para subir lá, é preciso subir uma escada caracol, e sempre que eu passo por lá, seja noite ou dia, eu sinto um calafrio estranho percorrer a minha espinha. Sei que o mais sensato seria sair de lá. Acho que até já me acostumei com as criaturas me observando e com as vozes estranhas. Acho que me acostumei tanto que basicamente nem escuto tanto, só se eu prestar atenção. Bom, esse aqui foi outro relato que eu recebi no direct do Instagram. Eu vi o lobisomem. Moro sozinha em minha chácara na zona rural e tenho poucos vizinhos. Não tenho medo. Moro aqui porque quero e porque gosto. Inclusive, eu tinha uma casa na zona urbana e há alguns anos eu a troquei nessa chácara. Já vivi muitas situações envolvendo espíritos, pois sou médium. Porém, lobisomem eu nunca tinha visto. Apenas ouvido histórias, inclusive do meu avô, que era um homem muito sério e idôneo. Portanto, eu sempre acreditei nas histórias dele. Bom, agora eu vou lhes contar o acontecido comigo, que ocorreu em uma madrugada de sexta-feira de lua cheia. Mas só depois do que aconteceu é que fui me dar conta desses detalhes. E tem tudo a ver. Normalmente eu durmo muito tarde e nessa noite, 1h e pouco da madrugada, resolvi deixar feijão de molho para cozinhar na manhã seguinte.
Costumo deixar na própria panela de pressão, mas ela estava com um restinho de feijão, começando a azedar. Então, peguei a panela e fui para o quintal, porque eu jogo o lixo orgânico todo assim, na terra e nas plantas. Aí eu fui andando rápido em direção às bananeiras e foi ficando escuro, porque eu fui me afastando da varanda, onde tem luz. Olhando para a panela que eu levava nas mãos, com o canto dos olhos eu percebi algo parado e pensei que fosse meu cachorro. Mas era escuro e meu cachorro é caramelo. Pensei isso, pois o pensamento é veloz, e levantei a cabeça. Foi muito rápido. E vi uma coisa enorme, que parecia um cachorro, de 4 mesmo, de costas, cinza escuro. Rapidamente, incrivelmente veloz, aquilo pulou alto entre as bananeiras, acordando o meu cachorro, que é um pitbull, que estava dormindo na casinha. O meu cachorro foi avançando feito louco para os fundos da chácara, e o lobisomem deve ter pulado o alambrado que dá para a chácara que faz divisa com os fundos da minha, porque o pessoal lá tem uma cadelinha vira-lata, e ela começou a gritar, como o cachorro faz quando está com medo. De lá, eu tenho certeza que ele pulou para a estrada, porque os cachorros das chácaras lá de baixo começaram todos a latir muito e a avançar, como eu nunca tinha visto. O meu cachorro voltou lá dos fundos, todo arrepiado e muito agitado. Eu nunca tinha visto ele assim. Posso afirmar que o que eu vi não era um cachorro comum, pelo tamanho e pelo jeito que saltou nas bananeiras. No dia seguinte, fui olhar e elas estavam com folhas dependuradas e alguns pés meio afastados uns dos outros. O mato, que está alto, precisando inclusive roçar, estava todo amassado, fazendo um caminho até o alambrado. E a tarde não estava daquele jeito. Também não era uma assombração, um espírito, porque eu, como médio, sinto influência quando é. Ou seja, eu acho que eu vi mesmo um lobisomem, pois eu não encontro outra explicação. Esse é mais um relato enviado pela Josiane Freire, de Santa Isabel, São Paulo. O professor do quadro. Estudei da 4ª até a 8ª série em uma escola do município de Ananindeua, parte da região metropolitana de Belém do Pará. Formei na turma de 2012. Acredito que eu estava na 7ª série quando escutei, narrado pela merendeira, esse relato que irei contar. Em uma tarde, saí da sala enquanto a aula acontecia e fui até o bebedouro tomar um pouco de água. Chegando lá, escutei a merendeira conversando com o inspetor dos corredores. Aparentemente, eles já estavam falando de coisas sobrenaturais há mais tempo, pois, quando eu cheguei, ela mencionava que teve outra vez que... e começou a relatar para o porteiro, enquanto eu enrolava com a água para ouvir a história toda. A merendeira disse que, há algum tempo, um técnico de ar-condicionado tinha ido até a escola para realizar um conserto em um dos aparelhos de ar. Ele pediu para ir até o banheiro. Prontamente, a merendeira o levou até o banheiro dos professores, que ficava, e ainda fica, ao lado da sala da direção. Quando chegou perto, deixou o homem lá e foi fazer outra coisa. Quando voltou, o homem já estava saindo do banheiro e comentou com ela o ocorrido. Disse que quando tentou entrar no banheiro, sentiu a porta prender por dentro, como se tivesse alguém segurando a maçaneta. Ele então esperou, quando, em seguida, saiu um homem do banheiro, vestido de roupas sociais, com um bigode grande e óculos. O homem saiu falando para o técnico. O senhor não tem educação, não? O técnico ficou sem graça, mas apenas entrou no banheiro. Quando a merendeira voltou, ele explicou a situação e falou que tinha que pedir desculpas para esse professor, que tinha se ofendido muito. Ela disse que poderiam sim ir depois na sala dos professores, mas nessa hora o homem viu um quadro que ficava em uma parte alta da parede, que quem saía daquele banheiro visualizava assim que virasse para a esquerda. Disse para a merendeira que o professor era aquele do quadro. Perguntou se era o diretor, já que estava no quadro. A merendeira disse que aquilo não era possível porque aquele homem do quadro era o professor qual o nome da escola o homenageava, e ele já havia morrido há muito tempo. Nem mesmo chegou a frequentar aquela escola que foi inaugurada depois de sua morte.
A merendeira então contou que o técnico ficou tão assustado que pediu para remarcar o serviço. Sobre esse quadro do professor, que dá nome à escola, eu tinha um amigo que jurava que um dia viu esse professor no quadro piscar. Eu não acreditava, até o dia que escutei de intrometido essa história da merendeira. Recentemente, em 2021, eu voltei até essa escola por um motivo específico. Quando conversava com a diretora sobre o professor que dá nome à escola, ela me fez a seguinte pergunta. Tu acreditas em coisas sobrenaturais? Eu afirmei que sim. Ela então relatou sobre aparições desse professor por lá. Disse que algumas alunas já viram esse professor saindo do banheiro feminino, que outros já o viram andando pelo corredor do primeiro andar da escola. Comentou ainda de uma vez que levou sua sobrinha pequena, de uns 6 anos, nessa escola. A menina foi até a sala da biblioteca. Voltou dizendo que tinha um homem lá. A diretora verificou que não tinha ninguém na sala. Depois perguntou para a sobrinha como ele era. A menina relatou características como óculos e bigode. A diretora então pegou a foto do professor e mostrou para a menina e perguntou: É igual a esse o homem que você viu? E a menina disse: Era esse, ele estava sentado lá. Não existe motivo nenhum para a diretora da escola inventar esses casos. No período que estive lá, não vi aparição nenhuma dele, apesar de vez ou outra ouvir algum aluno dizendo que tinha visto. Porém, presenciei o caso de uma possessão na minha turma. Uma história longa demais para narrar aqui. E esse relato foi enviado por uma pessoa que pediu para não ser identificada. Meu nome é Giovana, atualmente tenho 16 anos, mas quando esses relatos aconteceram, eu tinha entre 2 e 10 anos. Não tenho lembranças completas dos relatos de quando era mais nova, então o que vou enviar são os detalhes que minha mãe me contou. Uma pequena introdução. Algumas pessoas afirmam que há a possibilidade de se tornar mais sensível a algumas energias após experiências de quase morte. Quando eu era bebê, fui encontrada quase morta algumas vezes pelos meus pais, em decorrência de um problema no pulmão. Eu teria uma irmã que nasceu na década de 80, mas que faleceu em decorrência da mesma doença que eu tinha. Graças a Deus, quando aconteceu comigo, havia tecnologia suficiente para que eu fosse tratada e nunca mais sofri com isso. Agora vamos aos relatos. Pode limpar meu túmulo? Eu dormi em um berço ao lado da cama dos meus pais até cerca dos meus 5 anos. Quando eu tinha 2 anos, ainda não tinha noção nenhuma a respeito de morte ou cemitérios. Em determinada noite, acordei chorando e gritando. Meus pais me colocaram no meio deles e me perguntaram o que havia acontecido. Observação: aprendi a falar e a me comunicar muito cedo. Eu comecei a apontar para debaixo da minha caminha e disse que tinha alguém ali. Eu tremia de medo e tampava meu rosto com cobertor. Meus pais sempre foram muito compreensivos e, ao invés de brigarem comigo, me faziam perguntas sobre o que eu via. Eles me perguntaram o que essa pessoa ou ser queria e eu simplesmente respondi. Ele está triste porque o túmulo dele está sujo. Ele está pedindo para limpar. Imaginem o susto dos meus pais. Depois disso, eles conseguiram me acalmar e, no final de semana seguinte, visitamos todos os cemitérios em que haviam familiares enterrados e limpamos todos os túmulos. De acordo com a minha mãe, estavam realmente bem sujos. Ao fim do dia, chegamos em casa e meu pai estava no banheiro, lavando as mãos. Antes que ele pudesse sair, eu o segurei e pedi para ele não passar pela porta. Ele perguntou a razão e eu expliquei. Poxa, papai, você não está vendo que ele está aqui? Ele disse que está feliz porque agora o túmulo dele está limpo. E esse relato termina aqui. Não tenho muitas lembranças dessas ocasiões, mas minha mãe sempre me conta sobre elas da mesma forma.
Não sei quem era naquele dia, mas fico aliviada em saber que ajudei uma alma a descansar. Velório do meu primo. Esse relato aconteceu quando eu era pequena demais para lembrar. Tinha entre 2 ou 3 anos. Tudo que descreverei aqui é o que minha mãe sempre me contou. Tudo começou na noite de um sábado. Nós temos um sítio nas montanhas a cerca de 7 quilômetros da cidade onde moramos. Nessa noite estávamos eu, meus pais, meu irmão, que é 20 anos mais velho que eu, e a sua namorada. Eu estava dormindo tranquila, até que acordei desesperada e chamando meus pais. Eles imediatamente vieram me acalmar e perguntaram se eu havia tido um pesadelo. Então eu comecei a contar que meu irmão havia sofrido um acidente de moto, dando detalhes sobre ele ter se machucado muito, ter muito sangue e que a ambulância havia chegado para resgatá-lo. Meus pais não ficaram tão assustados, pois sabiam que meu irmão não tinha moto e naquela noite ele estava junto ali na casa com eles. O meu irmão também acordou com meu desespero e me ajudou a dormir novamente. Logo que eu peguei no sono, todos voltaram para suas camas. Mas antes que pudessem descansar, um carro chegou no sítio buzinando. Meu pai levantou para ver quem era e viu um de seus 2 irmãos. Ele veio avisar que um dos seus sobrinhos havia sofrido um acidente grave de moto e que havia falecido, exatamente como eu havia contado. Mas a parte mais bizarra ainda não tinha acontecido. Fomos todos até o velório no dia seguinte e as coisas estranhas começaram a acontecer ali no velório mesmo. Preciso contextualizar que esse primo morava em outra cidade, em um vilarejo um pouco mais afastado, que fica a 30 quilômetros da nossa cidade. Na capela, eu estava no colo da minha mãe e, por eu ser muito nova, ela não me levou para perto do caixão. Do nada, eu a cutuquei com uma expressão um pouco triste. Mãe, tem um moço aqui pedindo ajuda. Ele tá chamando o tio Léo e a tia Preta. Na hora, minha mãe gelou. Essa era a forma que todos os sobrinhos, inclusive aquele, chamavam meu pai e minha mãe. E eu era pequena demais para saber que meus pais tinham nome além de pai e mãe. Ela ficou um pouco assustada e eu não parava de abraçá-la e esconder o rosto. Assim, ela me levou para tomar um ar e quando começou a escurecer, ela pegou uma carona para irmos para casa. O meu irmão e meu pai ficaram no velório para dar apoio aos familiares mais próximos do falecido, pois a maioria dos parentes já estavam indo para suas casas. E quando chegamos em casa, o pesadelo começou de verdade, pois não estávamos sozinhas. A minha mãe e eu nos preparamos para dormir, e quando deitamos, eu comecei a gritar e a tremer de pavor. Minha mãe conta que nunca viu alguém com tanto medo. Eu apontava ao redor da cama e gritava. Ele tá aqui, mãe. Ele veio junto com a gente. Ele tá chamando o tio Léo e a tia Preta. A minha mãe não sabia mais o que fazer, pois sentia uma energia estranha no ambiente e estávamos aparentemente sozinhas em casa. Então ela fez o que conseguiu pensar na hora: rezar. Rezou todas as orações que sabia e terços e pediu ajuda para entidades boas de outras religiões, mas nada parecia adiantar. Eu não parava de tentar me esconder e de chorar de medo. Eu cheguei a vomitar e até fazer xixi na cama, algo que eu nunca havia feito. Mas ela continuou rezando e em determinado momento tudo começou a se acalmar. Ela não sabe dizer se poderia ser o seu sobrinho que não tinha percebido que havia morrido ou outra coisa que tentou se passar por ele. A única certeza é que aquela noite traz a ela uma sensação péssima e que rezar foi a única solução que encontrou. Sandália se arrastando. Esse relato foi um dos últimos que aconteceram comigo e o que eu tenho mais lembranças. Eu tenho 10 anos. Era o começo de uma tarde abafada de novembro. Meus pais sempre tiveram o costume de deitar após o almoço para dormir um pouco, mas como eu não dormia tarde, eu apenas deitava com eles e lia um livro ou assistia televisão na sala. Eu vou explicar a organização dos cômodos da casa para que possam entender melhor. O quarto dos meus pais fica na lateral direita da casa, com meu quarto atrás,
As portas dos quartos ficam viradas para a esquerda e dão direto para a sala, que forma um curto corredor, onde fica a porta do banheiro. Seguindo pelo corredor, você chega na cozinha. E na cozinha, há a porta do quarto de visitas ao lado direito. E seguindo pela esquerda, você pega a facção de costura da minha mãe. Sempre deixamos essa porta para a facção dos fundos aberta para deixar a luz do sol iluminar, pois quando deitamos à tarde apagamos todas as luzes. Enfim, naquele dia, meu pai colocou um colchão para assistir ao jornal na sala e eu fiquei com a minha mãe, no quarto deles. Conversamos um pouco e depois ela dormiu. Como estava confortável, resolvi tentar dormir também. Enquanto tentava me concentrar em dormir, comecei a ficar com muito frio e senti meu braço arrepiar. Pensei que fosse o vento, pois a janela do quarto estava aberta e eu estava virada para ela. Então me cobri. Mas, estranhamente, o frio não passava, até que comecei a ouvir chinelos se arrastando. Achei normal, pois meu pai costuma arrastar os chinelos assim, mas comecei a prestar mais atenção aos sons e ainda consegui ouvir meu pai roncando na sala. Achei esquisito, pois também não ouvi minha mãe se levantar. Me virei para a porta e me sentei na cama. Consegui ver um idoso, um pouco calvo e os poucos cabelos que ele tinha eram brancos. Usava uma camisa de botões esverdeada, bermuda e aquelas sandálias de couro típicas dos senhores mais velhos. Curiosamente, não senti medo. Ele cruzou a sala andando devagar, com uma mão nas costas. Ele foi para a cozinha e virou em direção à luz que vinha dos fundos da casa. Quando ele andou mais um pouco, não consegui mais vê-lo por conta da parede do corredor. Então eu me levantei e corri até lá para ver quem era. Mas quando fiz a curva na cozinha, ele havia desaparecido. Eu fiquei muito confusa e achei que pudesse ser meu pai, pois ele era um pouco parecido, apesar do senhor ser mais baixo. Mas meu pai ainda estava dormindo. Acordei ele e perguntei se ele havia visto o homem que tinha passado pela sala e ele disse que não, que era coisa da minha cabeça. Quando minha mãe acordou, fiz a mesma pergunta a ela, mas ela disse que não tinha visto nada. Ela pediu para eu descrever o homem. E quando eu fiz isso, ela ficou espantada porque o meu avô paterno era exatamente assim e andava da mesma forma. Acontece que, como eu disse antes, meu irmão e eu temos uma grande diferença de idade. Isso porque eu nasci quando minha mãe tinha 42 anos e meu pai 49. Não conheci nenhum dos meus avós, pois todos já eram falecidos. Esse meu avô tinha câncer no estômago e, apesar de ser racista com a minha mãe às vezes, era ela quem cuidava dele. Ele morou na nossa casa nos seus últimos meses de vida, no quarto de visitas. Até que ele brigou com a minha mãe e foi para a casa de uma de suas filhas. Ela não cuidou bem dele e ele foi internado pouco tempo depois e logo faleceu. Ele gostava muito do meu irmão e do meu pai. Acredito que ele tenha ido fazer uma visita. Bom, e meus relatos são esses, são bem longos e olha que eu tentei resumir. Tenho mais alguns relatos, mas por enquanto estou enviando esses. E são os relatos enviados pela Giovana de As Curras, Santa Catarina. Nunca tinha ouvido falar nessa cidade. E obrigada, Giovana. Se tiver mais relatos, pode enviar. Obrigada por assinar o Assustadoramente. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Então envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou envie através de áudio pelo Telegram. Siga as redes sociais do podcast. Os links estão na descrição do episódio.